Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Hoje é dia da Sagrada Família, de fato sagrada. Jesus, Maria e José. O Evangelho deixa tão claro para nós. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 22, ou melhor, versículo 33 de São Lucas. Capítulo 2, versículo 33. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se diziam a respeito dele. Então veja, o pai e a mãe de Jesus. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria que hoje você entendesse que a família é um dos maiores projetos de Deus. Preste atenção, não é projeto do homem. Não foi algum político que determinou que deveria ter família e todo mundo está seguindo. Não foi um papa que determinou e todo mundo está seguindo. Quem constituiu a família foi Deus. E só por eu dizer isso, nós deveríamos levar muito a sério uma família. Quem constituiu a família foi Deus. Primeiro que hoje a gente vive uma confusão, e logo vocês vão entender o quê? Sendo Deus que constituiu a família de fato é uma bênção. O diabo, Satanás, que é divisor por excelência. A palavra diabo significa divisor. O diabo não suporta a família, o diabo odeia a família. O diabo, se ele puder, ele destruirá todas as famílias. Aliás, ele tem feito isso. Numa das cartas de Lúcia a cardeais, ela revela isso. A última batalha de Satanás contra a humanidade vai ser contra a família. A última batalha de Satanás contra a humanidade vai ser contra a família e o casamento. O diabo vai querer destruir, e o diabo já tem feito manobras há anos para destruir as famílias. É óbvio que ele não vai conseguir da noite para o dia destruir as famílias, mas é um processo gradativo, e hoje, olha, preste atenção no que eu vou dizer, como nunca nós temos visto famílias desestruturadas, famílias perdidas, famílias destruídas. E por que tantas famílias destruídas hoje? Porque o trabalho começou lá atrás. Lá atrás começou um projeto de destruição das famílias. E hoje ele continua com toda a força. Significa que no futuro, se nós cristãos não acordarmos, mais famílias serão destruídas. Se você cristão não acordar, a família dos seus netos será destruída. Não terá futuro. É uma grande responsabilidade ter família. É uma grande responsabilidade ser família. Veja, a família foi criada por Deus. A primeira coisa que querem tirar de nós e querem desconstruir de você é o conceito de família. Então, para o mundo de hoje, o que é família? Estão querendo ensinar para mim, estão querendo ensinar para você, que família tanto faz, é você quem decide
Se são 2 homens, se são 2 mulheres. Aí se são 2 homens, basta adotar umas crianças, porque 2 homens não podem ter filhos, 2 mulheres também não podem ter filhos. Você adota uma criança, pronto, você tem uma família. Eu pergunto para você, isto é família? Ei, isto é família? Isto é família? Não. Não. Ah, mas se amam. Ah, mas se dão bem. Não foi assim que Deus fez. Pronto, e acabou. Está errado. Eu estou falando que está errado perante a palavra de Deus que eu sigo. Eu estou falando que está errado perante a palavra de Deus que eu prego. Ah, mas não estão fazendo mal para ninguém. Eu não estou falando que estão fazendo mal para ninguém. Eu não estou condenando quem faz isso. Eu não estou aqui colocando no inferno quem faz esse tipo de coisa. Mas eu só estou querendo te dizer que isto não é família. Porque se você começar a ensinar para o teu filho que qualquer jeito tá bom, que família que nós vamos ter para o futuro? A família foi feita por Deus. E agora eu quero recordar a vocês o que é família. O que Deus fez de família? O que Deus sonhou como família? O que Deus sonhou? Deus fez Adão. Adão é um homem. Deus fez o homem. E da costela do homem, diz a palavra, que ele fez Eva, uma mulher. Uma auxiliar que lhe fosse correspondente. Portanto, Deus criou, diz a Bíblia, olha que interessante, Deus criou homem e mulher. Repita comigo, Deus criou homem e mulher. Homem não é igual a mulher, é diferente, o corpo é diferente, tudo é diferente. E os dois se complementam. Os dois se complementam. A mulher sente falta do homem, o homem sente falta da mulher. É um complemento. Deus fez assim. Homem com homem não se complementa. É iguais. Mulher com mulher não se complementa. Deus fez homem e mulher para que se complementem. Portanto, Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E depois que Deus os fez, Deus disse para Adão: o homem deixará o seu pai e se unirá à sua mulher. O homem deixará o seu pai e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. E Deus disse para eles: crescei e multiplicai-vos. Ou seja, a relação de vocês vai dar origem aos filhos. Portanto, eis aí há uma família, é papai, é mamãe, que gera filhos. O mundo tem tentado destruir isso. Então, nós temos visto hoje muitos pensamentos que estão indo contrários à família, querendo destruir as famílias. Hoje estão querendo nos ensinar que não existe homem, não existe mulher. Isso destrói a família. Teu filho ou nasce homem ou nasce mulher, você tem que ensinar para ele. Não, quando ele crescer ele vai escolher. Não, quando ele crescer ele vai escolher, não, já está escolhido. Já está determinado, ele nasceu homem ou nasceu mulher. Não é ele que vai escolher, não sou eu que vou escolher. Se a pessoa depois quer viver transviada é outra coisa. Mas não tem o que escolher.
Como nunca nós temos visto uma geração que não quer mais casar. As pessoas hoje perguntam para os jovens de hoje se eles querem casar, não querem mais casar. Aliás, porque uma geração está passando para outra que família dá trabalho, que família não presta, casamento não presta. Cuidado vocês que são casados. Porque se eu ficar falando, eu sou padre, e se eu começar falando para todo mundo que ser padre não presta, alguém vai querer ser padre? Lógico que não. Eu não posso viver o ser padre, eu não posso ser padre com rancor no coração, cheio de tristeza. Ai, como é ruim ser padre. Ai, eu não posso casar. Ai, não posso fazer isso. Ai, não posso fazer aquilo. Ai, que tristeza ser padre. Ora, ninguém vai querer ser padre. Tem um monte de família vivendo assim. Tem um monte de casamento passando para a geração futura, que casamento é ruim, que casamento dá trabalho, que filho dá trabalho, que família é ruim, que família é um fardo, que família é um peso. Logo, a geração atual não quer ter família, porque está recebendo já uma herança de que família é ruim, de que família não presta, de que casamento não presta, de que filho dá trabalho. E logo você se esqueceu que você veio de uma família. E logo você se esqueceu que você também deu trabalho. Ora, eu também dei trabalho para minha mãe, mas isso faz parte de um filho. Dei muito trabalho para minha mamãe, mas hoje estou aqui sendo padre, e orgulho para minha mãe. Mas um dia dei trabalho, Tudo na vida tem trabalho. É interessante, né? Filho dá trabalho. Agora, se fosse nessa lógica, então você não poderia ter carros, porque carro também dá trabalho. Ainda mais carro velho. Dá ou não dá? Não, mas aí você compra carro, as pessoas compram carro. Mesmo que dê trabalho, não, eu preciso de carro, eu preciso de carro, eu preciso de carro. Tudo dá trabalho. Agora eu não vou ter filhos porque filho dá trabalho? Não. Filho é uma bênção. Muitos pensamentos estão entrando para destruir a família. Então o que os jovens querem de hoje viver? Qual é a herança que os jovens estão recebendo? Não preciso casar, então vou vivendo minha vida, eu vou namorando, vou curtindo. E tem jovens aí, tem adultos de 30, 40 anos ainda curtindo a vida. Curtindo a vida. Sem constituir uma família, 40 anos sem constituir família. Porque este é o pensamento mundano. E veja, não é que a pessoa ficou solteira, fiel ao Senhor, cuidando das coisas do Senhor, não. Ela foi até os 40 na curtição, pulando de um para outro, sem compromisso, porque este é o pensamento mundano. E aqui está a beleza de família. A família não dá para você tratar as pessoas como objeto. Família, há compromisso um com o outro. Casamento é compromisso. Você diz, eu te aceito, eu te recebo como meu esposo, como a minha esposa. Eu prometo ser fiel a você por toda a vida. Isto é fidelidade. Família exige fidelidade. Família exige compromisso. Família exige responsabilidade. Família exige amor verdadeiro. Mas o mundo não quer. O mundo não quer responsabilidade. Para que casar? Para ter responsabilidade? Então vamos morando junto. Vamos morando junto, porque aí se der certo a gente fica, se não der certo separa. E tem gente aí brincando de ter família. O que a gente mais vê, e a começar pelos grandes artistas, né? Casando uma vez, casando outra vez, tudo de noiva, tudo bonito. Tem gente aí que já entrou 10 vezes dentro de uma igreja de noiva. Como se a família fosse algo descartável. Se esta não deu certo, eu troco, jogo fora e eu vou fazer outra coisa.
família não é descartável. Eu quero convidar você que tem família a não brincar com a tua família. A não brincar com a tua família. E preste atenção, assim como eu que sou padre, tenho a grande missão de cuidar da família de Deus, a tua missão é cuidar da tua família. A tua missão é cuidar da tua casa. Mãe, você tem uma missão na tua família. Homem, você tem uma missão na sua família. Você, mãe, pai, vocês precisam cuidar da família de vocês. Vocês precisam cuidar dos filhos de vocês. Vocês não podem deixar que o mundo os contamine. Feliz dos pais que não deixam hoje seus filhos assistirem televisão. Porque eu quase não tenho nada para assistir nessa televisão. Está tudo uma perdição. Ensinando valores errados para suas crianças, para os seus filhos. A partir dos desenhos já. Porque, aliás, eles entenderam bem. Se nós queremos destruir a família, é bom que comecemos das crianças. Porque é muito difícil mudar a cabeça de um adulto. Mas é muito mais fácil mudar a cabeça de uma criança. Não mudar a cabeça da criança, ir formando a cabeça da criança. Nas escolas, na televisão. Como é perigoso. Hoje eu não sei o que serão as crianças do futuro. Eu não sei. Porque o meu brinquedo de antigamente era bolinha de gude, era peão, era bola, era esses meus brinquedos. Brincava de muita bola, bolinha de gude, peão, e era essa a brincadeira. Hoje toda criança está com um celular na mão para brincar. E a mãe dá porque ela fica quieta e fica aí, menino, e fica lá, a criança fica hipnotizada no celular. Quando ela é pequenininha demais, é você quem determina o que ela assiste. Aí de repente ela começa a crescer, ela entende da coisa, você não vai estar perto dela o tempo todo, ela começa a assistir o que ela quer. E não é difícil de ver crianças de 5 anos que sabem mexer mais no celular do que o próprio pai e que a própria mãe. Pai e mãe que vieram de uma geração que nem tinha celular, nem tinha internet ainda, e o filho já chega nessa geração, e depois o pai e a mãe não conseguem domar. Eu estou querendo falar para você, eu estou querendo dizer a você que há um pensamento diabólico. O diabo quer destruir as famílias. E o que o diabo vai fazer para destruir as famílias? Ele vai usar do mundo, ele vai usar das pessoas, ele vai usar da tecnologia, ele vai usar da mídia, ele vai usar de tudo que ele puder para destruir família. E como é que vai destruindo? Por pensamento, ano após ano, vai colocando pensamentos na sociedade que vai contra a família. E você que é cristão, e você que é católico, não pode admitir. Então é triste. É triste porque a gente percebe, a gente como padre hoje percebe, que sim, os católicos foram contaminados por essas doutrinas falsas. Os católicos foram dominados por esses pensamentos. É triste a gente começar a constatar isso. Aquela geração antiga dos nossos avós, ou talvez dos nossos pais, mas dos nossos avós, como era bonita a vida de família.
o conceito de família. A obediência que os filhos tinham ao pai. Como está na primeira leitura de hoje. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos seus pecados. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Quem respeita seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Nós vemos nas famílias antigas obediência aos pais, respeito aos pais, a autoridade do pai. Hoje, os filhos não respeitam os pais, até porque os pais não sabem mais ter autoridade. Porque ter autoridade não é ser autoritário. Os pais de hoje não dão exemplo para os seus filhos. E quando você não dá um bom exemplo para o seu filho, você perde a sua autoridade. Se eu, como padre, começar a dar mau exemplo para você, eu perco minha autoridade. Sim ou não? Sim ou não? Se você me vê na esquina, no boteco, bebendo, você vai acreditar mais em mim? Não, você vai olhar, olha quem estava ali bebendo, é o Frei Gilson, estava bêbado no boteco. Pronto, você vai desacreditar de mim. Eu perdi a autoridade com você. Ora, a autoridade vem do exemplo. Se os filhos não obedecem mais os seus pais, é porque também os pais já não dão mais exemplo. Como era o exemplo dos antigos? Ora, o filho acordava e já via o pai cedo acordado para ir para a roça, para trabalhar, um pai trabalhador, um pai fiel à sua esposa. Vivia para trazer o alimento para casa. Vivia do trabalho para casa. Não tinha shopping, não tinha essas outras coisas. Não tinha internet para se perder. Um pai que tinha autoridade. Agora o pai de hoje, muitos pais de hoje perderam a autoridade total sobre os filhos, porque vivem nas bebedeiras, vivem nos jogos, vivem na prostituição. Você perde a sua autoridade? Mães, as mães de antigamente, se nós formos recordar, mães que cuidavam da família, que não tinham vergonha de serem donas de casa, não tinham vergonha de cuidarem dos filhos. Este é uma das grandes missões da mãe, ela cuida dos filhos. Mas no pensamento moderno, ficar em casa é sujeição, é escravidão. No pensamento de hoje, é escravidão. Às vezes hoje nós vemos mães que estão vivendo tão ausentes de casa, que você perdeu a sua essência de ser mãe. É claro que eu sei que no mundo de hoje está tão difícil para um homem só manter tudo, para a renda só do pai dar conta de tudo. A gente sabe que nem sempre é possível isso. Mas você, mãe, não pode perder a sua característica, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido. A sua missão é grande. E por favor, isto não é escravidão. Isto não é escravidão. Então, outra coisa que estão jogando na tua cabeça é que é isso, é aquilo, é escravidão, é autoritarismo, é isso e aquilo. Eu não estou nem querendo usar os termos aqui até para não barrarem as coisas aqui. Mas esses pensamentos é só para perverter você. Você pega os pais de Teresinha do Menino Jesus,
A mãe de Teresinha também trabalhava, mas olha a escolha que ela fez. Ela falou: eu vou trabalhar dentro de casa. E ela começou a trabalhar dentro de casa para quê? Para que pudesse educar suas filhas. Não é que você não pode trabalhar, mas você pode trabalhar sem deixar a sua primeira missão. Sua primeira missão é cuidar da casa, é cuidar dos filhos. Isso é ser mãe. Isso é ser mãe. Isso não é ser escrava. Isto não é ser escrava, isto é ser mãe. Mas se alguém aqui pensa que é ser escrava, cuidar da casa e cuidar dos filhos, logo o pensamento diabólico já entrou na tua cabeça, logo já perverteram sua cabeça. Então você acha que agora cuidar da casa e cuidar dos filhos é escravidão. Enquanto, meu marido está trabalhando e eu estou aqui como escrava. Não, está certo. Agora, se você também trabalha, não pode perder, não pode esquecer que agora você tem uma missão maior de cuidar da casa e cuidar dos filhos, e vai ser muito pouco tempo para isso. E seu tempo vai ficar muito mais apertado. E com certeza as mulheres de hoje têm que se desdobrar muito mais do que antes. Mas a gente não pode deixar de perder a essência da família. Por que a gente está perdendo os nossos filhos? Porque papai e mamãe estão ausentes. Sim ou não? Eu falo por mim. Eu sou filho de pais separados. Minha mãe quase me perdeu. Já falei algumas coisas no meu testemunho, mas minha mãe quase me perdeu. Meu pai quase me perdeu. Mas é porque eles me deixaram ausente. Até os 9 anos morei com meu pai, morei com minha avó. Já disse, até falei no meu aniversário sobre isso. Mas até os 9 anos meu pai mulherengo, meu pai ausente. Minha mãe vinha me visitar de quando em quando. E depois fui morar com minha mãe. Aí pronto, quando eu fui morar com minha mãe, complicou talvez até um pouco mais. Porque me tirou da minha avó, porque pelo menos minha avó me dava atenção. Quando eu fui morar com minha mãe, a revolta ficou maior. Porque aí eu já não tinha pai, já não tinha avó e não tinha mãe. Porque mamãe tinha que trabalhar. Eu ficava em casa o dia inteiro, sozinho. E via minha mãe, 8, 9 da noite, porque ela era cabeleireira. Até hoje. É por causa da ausência dos pais que nós estamos perdendo os nossos filhos. Interessante, minha mãe só me conquistou de novo quando ela estruturou a família. Olha que, estou falando agora, me veio esse pensamento agora. Minha mãe estava me perdendo, por quê? Porque minha família estava desestruturada. Minha mãe casa com meu pai, se separa do meu pai. Eu cresci nessa ausência de ambos. Minha família desestruturada, eu não tinha referência. Quando é que minha mãe me conquistou? Quando é que eu comecei a ver a vida? Comecei a ver bons exemplos. Quando minha mãe estruturou a família dela. Como ela conseguiu a nulidade matrimonial, então ela começou a entrar num processo de casar-se. Pela primeira vez, digamos assim. E aí sim ela começou a fazer as coisas do jeito certo, e aí sim eu comecei a ver a presença de mãe dentro de casa, e aí sim eu comecei a ver a presença de um homem, mesmo que seja o padrasto, não seja o meu pai, mas comecei a ver a presença de um pai e de uma mãe. Estamos perdendo os nossos filhos, porque papai e mamãe não estão entendendo a missão que têm. Porque fazer filho é fácil. Mas é preciso cuidar. É preciso educar.
é preciso formar. E isto não é tarefa fácil. Você está entendendo, sim ou não? Então eu convoco você que está me assistindo, nós estamos também com muitas pessoas em casa nos assistindo. Eu convoco você que está ouvindo essa missa, você que é católico, você que é cristão, vamos, não deixemos nos contaminar pelos pensamentos mundanos. Outra coisa que tem passado para os nossos filhos, eles não estão casando mais, eles estão escolhendo morar junto, e ainda precisamos ensinar o óbvio: casar no civil não é casar na igreja, casar no civil para a igreja não é nada. Ah, mas por que a igreja pede para quando casa na igreja, casar no civil? Isso, para obedecer às leis, para estar obediente às leis do Estado. A gente então pede para você casar no civil, para que você esteja concorde às leis do Estado, mas essa lei perante Deus não vale nada. O casamento que vale é o casamento da igreja. Então, a começar por isso, quantas famílias até hoje se juntaram, constituíram filhos, mas ainda não casaram? Já começa errado, está tudo errado. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Ora, se o filho vê que papai e mamãe não são casados na igreja, logo eu também não preciso casar na igreja. Papai e mamãe não eram casados. É preciso sim dar esse testemunho aos seus filhos. Os seus filhos precisam deste testemunho. E para não bastar, nós padres sofremos muito com isso, porque para não bastar, papai e mamãe já não são casados, aí vai batizar o filho, e aí quem é que escolheu para padrinho? Outros desajustados, que também não estão casados. Ora, mas ao menos o padrinho você não pode escolher que seja alguém casado para dar um testemunho para o seu filho? Não, vai escolher um desajustado também. Eu já estou desajustado, vou escolher outro desajustado. Ah, mas ele é tão bom. Eu sei que ele é bom, mas não é casado. Eu sei que você gosta dele, mas não é casado, não tem testemunho de família, de Deus, de Bíblia, de mandamento. Então, nós estamos todos errados no pensamento, gente. Então nós escolhemos o padrinho por afinidade, nós escolhemos padrinho porque ele pode me dar um presente. Mas paramos de escolher padrinhos porque ele vai dar um testemunho para o meu filho. E eu, como pai e mãe, não consegui dar, não estou dando, vou escolher um padrinho que dê. Amado irmão e amada irmã, o diabo já tem feito um estrago grande. Tem. Mas ainda há esperança. Diga comigo, ainda há esperança. E você é esta esperança. Amém? Você que está me ouvindo é esta esperança. As coisas podem mudar através de você. As coisas podem mudar através de você. A começar de nós. A começar de mim, a começar de você, a começar da sua educação que nós vamos passar para os nossos filhos. Precisamos. Diga comigo, Sagrada Família, que a minha família siga os seus exemplos, que a minha família seja guardada por ti.
E veja, hoje, o domingo da Sagrada Família, olha que dado interessante. Deus, nós celebramos o Natal, Jesus que se encarnou. Este Deus também quis ter uma família, Ele quis ter pai, e o pai de Jesus se chama José. Ele quis ter mãe, e disse o Evangelho, a mãe de Jesus se chama Maria. Portanto, Jesus quis ter pai, Jesus quis ter mãe. É mais um dado que Deus está trazendo para nós, de que a importância da família. Quando o Filho de Deus escolhe ter uma família, é Deus dizendo para a humanidade, aquilo que meu Pai formou no Gênesis, a família, porque eu disse a vocês que é desde o Gênesis, o homem deixará seu pai e se unirá à sua mulher, crescei e multiplicai-vos. Isso é Gênesis. Agora vem no Novo Testamento uma confirmação, a família é constituída por Deus, o casamento é constituído por Deus. Não podemos brincar de casamento, não brinque com isso. E olha, é importante que se diga, eu quero dizer a todos que ainda não casaram, casamento é uma vez só. Eu fico imaginando, você só tem uma chance, você não tem duas chances, você tem uma chance só. Se você não fizer o processo certo, se você não escolher certo, você pode se dar mal. Você só tem uma chance. E se você casou e não gostou, azar o seu. Porque quem falou que o casamento é uma vez só? Quem falou? Foi o padre? Foi o bispo? Foi o papa? Jesus falou, vocês quando casam, agora é até que a morte os separe. Portanto, Deus está definindo que a família, uma vez constituída, não se rompe mais. Isso é tão sério, minha gente. Se a gente soubesse disso, se as pessoas tivessem consciência disso, iam pensar, iam viver a vida mais a sério. Eu não estou falando para não casar, pelo contrário, casem. Mas casem com consciência de que é uma vez só. E portanto precisa saber o que está fazendo, precisa se formar, precisa se preparar para isto. Porque na palavra de hoje está bem determinado. Esposas, se você mulher não está preparada para ser isto, não case. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos. Para que você vai casar? A Bíblia está determinando. Você vai casar para ser solícita ao seu marido. Está claro, sim ou não? Ah, é ser escrava. Não, solícita. Solícita. A Bíblia em nenhum momento fala que casamento é escravidão. Ser solícita. Se não quer ser solícita, não case, porque você não entendeu ainda o que é casamento. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Porque olha que a palavra de Deus está dizendo, convém. E os maridos, maridos, amai vossas esposas. Então se marido não está pronto, se o homem não está pronto para amar essa mulher por toda a vida, não está pronto para casar. É amar ela e só ela. Não as do WhatsApp. Não as as amiguinhas do trabalho. Não as fotinhas do Instagram.
Amai vossas mulheres, vossas esposas. E olha que interessante, e não sejais grosseiros com elas, homens. Ei, homens. Tem mulher dizendo aí, obrigado. Aqui nós estamos desmontando todo o pensamento que fala que a Bíblia é autoritária. Não, olha aqui, Deus está dizendo, mulheres, homens, não sejam grosseiros com as mulheres. O que a Bíblia está dizendo? Não é autoritarismo. Você é o chefe da casa? É, mas isso não significa que você tem que ser grosseiro. Quantos homens grosseiros com as suas mulheres? Chega a dar vergonha. Chega a dar vergonha. E com isso você não é autoridade, com isso você está parecendo uma besta dentro da tua casa. Porque xingar a tua esposa, ser autoritário, ser grosseiro, é ridículo. É ridículo. E é interessante, né? Por que a mulher gostou desse homem? Ah, porque no namoro, oi meu amorzinho. Ai, você está tão linda hoje. Aí depois de uns anos de casada, a coisa muda. A coisa muda. Então hoje também Deus está convidando você a avaliar como é que você tem vivido o seu casamento. Porque as pedras, os alicerces fundamentais de um casamento é pai e mãe. E talvez os filhos são reflexos do pai e da mãe. Claro que sim. É claro que mesmo com tudo perfeito, eu sei que filhos podem se perder, mas é muito difícil. É muito difícil um filho se perder quando tem um bom exemplo de um pai e tem um bom exemplo de um... É muito difícil. É muito difícil. Agora, quando tem um pai desestruturado, quando tem uma mãe desestruturada, e pelo amor de Deus, eu quero dar um conselho a vocês, aos que ainda não casaram. Cuidado, pelo amor de Deus. Porque a mulher olha para aquele homem e ela fala, eu estou apaixonada por ele. Ele é o homem da minha vida. Aí você pergunta para ela, ele bebe? Bebe. Eu digo beber de se embriagar, de encher cara, de gosta de beber. Você vai casar com ele? Vou, porque ele é o homem da minha vida. Não, você não está sabendo o que você está fazendo. Larga de ser sonsa. Porque a grande tragédia das mulheres é, ele vai melhorar. Ele vai mudar, e é o que eu mais escuto como padre. Só que depois de 5 anos, 3, 2, 5 anos, a pessoa chega e a gente vê a mesma história de sempre. Só piorou, padre, eu não aguento mais. Ele bebe, e para a maioria das mulheres, 98%, eu pergunto, quando você casou, você sabia que ele bebia? Sabia, e por que você casou? Ah, ele usa drogas, padre. O único problema dele é que ele usa droga. Ora, o único problema é que ele usa drogas. É esse pai que você quer para o seu filho? Então, tem hora que tem gente que sofre porque não pensa direito. Age mais pela emoção do que com a cabeça. Porque você não pode só ir pela emoção, você não pode só ir pelo coração, você também tem que ir com a inteligência, com a razão. Opa, eu preciso de um pai bom para os meus filhos, da mesma forma, uma mãe boa para os meus filhos. A mesma coisa pode acontecer, uma mulher que gosta de beber, você vai casar com essa mulher?
Uma mulher que anda como antes de você casar, ela já anda como uma piriguete, com as roupas tudo curta. Você vai casar? Cuidado. Gosta de passear, gosta de festa, gosta disso, gosta daquilo, cuidado. Tem coisa, gente, que a pessoa já revela antes, mas vai e casa, e você esquece que só tem uma chance. Então, meu Deus do céu, o povo está brincando de família. Ter família é algo sério. Olha para quem está do seu lado, de longe, diga aí para ela: ter família é algo sério. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Olha, já passamos de mais de 10 mil pessoas em casa. Fala para esse povo: ter família é algo sério. E também fala para os pais a palavra de Deus hoje: pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Vamos repetir essa palavra? Pais, não desanimeis os vossos filhos, para que eles não desanimem. O que tem de pai que está desanimando os seus filhos não está escrito. O filho erra, em vez de o pai educar, o pai briga, o pai descarrega a ira. Ei, papai e mamãe, descarregar ira sobre o seu filho não resolve. Descarregar ira, ficar nervoso com ele, falar um monte na orelha dele, não resolve, você só irrita. Tem outra tradução que diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos. Quantos pais estão brigando com os filhos? Por quê? Porque já falei 1000 vezes que você tem que chegar a tal horário em casa, só que você fala de um jeito, como se descarregando toda a sua ira sobre ele. Isto não é educar. Isto não é educar. E o que acontece? Você tem intimidado os seus filhos. Os pais têm muitas vezes afastado os seus filhos de você. Você que é papai, você que é mamãe, você deveria ser a melhor amiga do seu filho. Teu filho devia ter confiança de chegar para você e contar tudo. Papai, aconteceu isso na escola. Papai, aconteceu isso ali na rua. Papai, mamãe, aconteceu isso. Mas por que o filho não conta? Porque o filho sabe como você vai tratá-lo. O filho sabe a ira que o espera. O filho sabe que você vai ficar muito irado, muito zangado, e é melhor não contar. Então o filho começa a esconder as coisas do pai. Os filhos começam a desanimar. Os filhos começam a fechar as portas dos seus quartos, se trancar nos seus quartos, e preferem conversar com os amigos, preferem ligar na internet e ficar ali. E muitos é nesta hora, por causa do desânimo, por causa da solidão, por causa do desespero, eles começam então a buscar fora o que eles não conseguem achar em casa. É óbvio, se teu filho não acha em casa um pai, gente, eu atendo confissão, gente, eu atendo jovens, e o que mais a gente escuta são jovens que não conseguem falar com os seus pais. Não conseguem. Não há diálogo, não há conversa. Eu queria entender como alguém é capaz de fazer um filho, e depois desse filho cresce, o papai não consegue mais falar com ele. Eu queria entender o que é isso. Isso só pode ser diabo na tua família, só pode ser diabólico. Eu queria entender como é que uma mãe não fala mais com seus filhos. O ódio entrou no coração de um e de outro. Por quê? Porque está tudo errado. Está tudo errado.
Você não está, pai e mãe não estão entendendo o que é família. E logo os filhos não aprendem. E veja, é um erro passando para o outro. Então um filho revoltado vai gerar uma família muitas vezes revoltada também. Católicos, vamos acordar. Amém? Vamos acordar. E tudo isso, eu não estou te falando nada disso para você desanimar da família. Pelo contrário, eu estou dizendo que a tua família é de Deus. E eu estou dizendo que você tem que lutar por ela. Nunca desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Você que é casado na igreja, lute pelo teu casamento até o fim. Até onde as suas forças permitirem. Lute. Lute. Repito, para aqueles que são casados na igreja. Porque eu também vejo muita gente que está morando junto, tem compromisso nenhum com o outro e está sofrendo à toa. Nem é casado na igreja, não tem compromisso nenhum, está lá sofrendo na mesma casa. Ah, eu não aguento mais, mas você podia sair daí então, criatura. Está morando junto, está sofrendo, porque quer. Às vezes porque quer. Às vezes tem condição de ir para outro lugar, outra vida, fazer outra coisa, outra escolha, mas não, está lá. Você não tem vínculo nenhum com essa pessoa, não tem vínculo na igreja. Portanto, nada te prende a ela. Mas você está sofrendo com algo que você já sabe que não vai. E é interessante, né? Tem vezes que, cuidado, às vezes a gente fala para o povo assim, casa, casa, casa. E aí a pessoa fala, nossa, eu preciso sair do meu pecado, preciso casar. Mas tem gente que precisa separar. Eu estou falando dos que moram junto. Porque a pessoa já não está dando certo um com o outro, já está uma briga, é um quase matando o outro. É um quase matando o outro já, morando junto. E agora eu vou casar para ficar bem com Deus. Não, mas Deus não quer que você tenha um casamento desse também. Eu não estou vendo aqui na Bíblia que nós e vocês iriam se casar para se matar. Essa é até que a morte os separe, não é que vocês vão se matar, entendeu? Eu acho que tem gente que está entendendo errado, interpretou errado. Até a morte os separe é ver quem mata um primeiro que o outro. Vamos ver quem vai matar o outro primeiro. Não é isso. Esse até que a morte os separe é um amor tão grande. É um amor tão grande que a vida é pequena para os dois. Os anos são poucos para os dois. E vocês vão até a morte, juntos. Juntos. E tem homens e mulheres que são fiéis mesmo depois da morte, preferem ficar viúvos. Porque o meu marido morreu, a minha esposa morreu, eu prefiro ficar só. É tão forte essa ligação. Não desanimemos. Ainda há esperança. Amém? Você acredita que há esperança? E essa esperança, repito, está em você. Está em você. A TV, está lá, falando um monte de coisa pra gente. Basta a gente desligar ela, parar de dar audiência e não deixar que ela fale com os nossos filhos, mas nós temos que falar para os nossos filhos. Amém? Por fim eu termino. Eduquem as suas crianças. Papai e mamãe deveria ser, assim como você tem a missão, a responsabilidade de lavar roupa. Tem que lavar roupa em casa ou não tem? Ou pode deixar acumular o ano todo?
Tem que lavar roupa? Você se desdobra, mas você lava roupa. Sim ou não? Você se desdobra, mas limpa a casa. Você se desdobra, mas tem que lavar a louça. Sim ou não? Eu pergunto para você se toda semana você tem sentado com o seu filho para ler a Bíblia junto com ele. Sim ou não? Não. Eu sei que não. Do mesmo jeito que você se desdobra para lavar roupa, que quase não tem tempo, lavar louça, que quase não tem tempo, fazer comida, arrumar a casa, você precisa se desdobrar, papai e mamãe, para sentar com o teu filho e ensinar a Bíblia para ele. Eu vou ler a Bíblia para você agora, filho. Olha, era uma vez, Jesus estava andando na Galileia, filho. E apareceu um leproso. Ai, o que é leproso, mamãe? Leproso é isso. Tocou no leproso, Jesus curou o leproso. Ele tem que aprender de você essas coisas. Mas você não lê Bíblia. E não chama o teu filho para ler. E depois fala que educou. Educou na onde? Tem pais que dizem que educou, e a educação que ele se refere é: não pode comer na casa dos outros. Quando você chegar na casa dos outros, não fica botando a mão em tudo. Aí tem pai e mãe que diz que educou, é isso que ele está se referindo. Não pega o que é seu. Ok, isso aí, isso é o básico. Quando a gente fala de educar, a gente está falando de ensinar a Bíblia, de ensinar igreja. Porque, preste atenção no que eu vou te dizer. Só boas maneiras não faz o teu filho ser bom. Tem muita gente má com boas maneiras. É só você olhar os políticos aí, ó. Tudo bonitinho, ó. Senta bonitinho na mesa, com educação. Tem todos os modos. Mas por trás, o que eles fazem? Não todos, né? Mas alguns, o que eles fazem? Roubam. São perversos. Não basta boas maneiras, boas etiquetas de educação. Então cuidado, tem pai e mamãe que fala: eu eduquei meu filho, mas você só ensinou etiqueta de educação, bons costumes. Faltou você ensinar evangelho. Se você quer que teu filho seja um homem bom, um homem bom no futuro, você então tem que ensinar para o teu filho: aceita, filho, Jesus Cristo na tua vida desde pequeno. Aí você vai ver o homem que ele vai se tornar, você vai ver a mulher que ela vai se tornar, se você colocar Jesus no coração dela. Agora papai e mamãe não senta com o filho para ensinar a Bíblia, para ler a Bíblia. Aliás, tem papai e mamãe que não traz o filho para catequese. Está lá. Aqui na minha paróquia, desde os 3 anos de idade já pode trazer a criança, mas não traz. Eu tenho que acolher crianças com 13, 14, 15, às vezes adultos que nunca fizeram catequese. Por quê? Papai e mamãe não trouxeram. E muitos pais não estão trazendo as crianças para a missa. Ah, mas eu vou levar meu filho para a missa, filho dá trabalho, o filho começa a chorar, o filho começa a gritar. Deixa gritar, deixa chorar. Porque ele tem que vir aqui ver o que é missa. Eu me lembro que quando minha mãe me levava para a missa, eu não via a hora daquilo acabar. Eu era um menino, eu participava da missa lá em Pinheiros, na igreja Monte Calvário, uma igreja muito bonita de Pinheiros. A igreja grande, bonita, santo para tudo que é lado, e eu ficava a missa inteira, indo de santo em santo. Aí quando acabava eu ia de novo. E eu sentava, a missa não acabava, e eu ia de novo. Mas foi ali que eu aprendi o que era um padre, o que era uma igreja, o que era uma missa. É aí que a gente vai aprendendo. A criança não tem condição de entender o que está acontecendo. Se até hoje alguns adultos não compreendem, a criança não tem toda a compreensão, mas ela está aqui, é importante. E à medida do possível, ela vai entendendo, ela vai participando. Ela vai entendendo que esse espaço é diferente do da casa dela.
aos poucos. Não desanimemos das nossas famílias. Deus falou com você hoje, Deus falou conosco hoje. Amém? Eu só falei verdades ou só falei mentiras? Eu só falei verdades ou só falei mentiras? A todo instante eu procurei estar aqui, no texto sagrado, na Bíblia. Que nós possamos seguir a Bíblia e não quem quer que seja. Amém? Fica de pé e vamos rezar uma Ave Maria por nossa família, por nossa casa. Vamos pedir à família de Nazaré, estamos diante do presépio. Jesus, Maria e José. Queremos entregar a Ti a nossa família. A nossa família que está tão desestruturada, que está tão machucada, dividida. Queremos consagrar a nossa família, a família de Nazaré. Que a Virgem Maria cuide da nossa família. Que São José cuide da nossa família. Que Jesus cuide da nossa família. Que Jesus cuide da nossa casa. Reza pela tua família. Consagra o teu casamento. Consagra os teus filhos, cada filho. E consagremos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Viva a Sagrada Família! Viva a Sagrada Família! Viva a Sagrada Família!